Então, vamos compartilhar aqui com vocês. Por favor, alguém me diga se estão visualizando a primeiro slide. Tudo certo, tá dando para ver. Então, tranquilo, vamos em frente. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão legislação, né? E normalmente, quando essa temática legislação está incluída numa disciplina, a grande maioria das vezes as pessoas não gostam, né? Porque legislação realmente dificilmente é algo atrativo, assim, né? Algum assunto que você vai se interessar, estudar, né? Eu acho que tirando o pessoal do direito, né? A grande maioria das pessoas não tem muita afinidade pela questão legislação. Em parte porque ela é complexa, né? E a legislação ambiental no Brasil ela é bastante complexa, né? E em parte porque muitas vezes a linguagem adotada, né, a forma como isso é estruturado também não é algo muito atrativo. De toda forma, do ponto de vista profissional e técnico, né, no mínimo, se a gente não sabe ou não decora as legislações, ou pelo menos alguns parâmetros básicos delas, no mínimo o que a gente deve conhecer um pouco é quais são as principais, né? Ter isso em mente para depois poder buscar informação mais detalhada, né? Acessar a informação mais detalhada na própria legislação, né? Obviamente, hoje a gente não vai detalhar muita coisa, né? Até pelo tempo que a gente tem. A gente vai focar no principal, no mais corriqueiro associado à questão da restauração, né? Então, na semana passada, né, a gente estava falando dessa questão paisagem, o planejamento dessa paisagem, né, e a gente praticamente encerrou com essa questão de que, se por um lado a gente tem exigências ambientais, né, de cumprimento de legislação ambiental, por outro lado, a gente também tem algumas oportunidades, e aí especialmente para, né, quem vai trabalhar nessa área, se dedicar a essa área, oportunidades de atuar nessa questão da restauração ecológica. E vejam que o foco que eu principalmente vou dar na disciplina está associado às APPs e reservas legais. E mais uma vez, porque realmente essa, em termos de volume, é a maior demanda que existe para os profissionais das áreas, né? Bom, seguramente, durante o curso de vocês até agora, em algum momento vocês ouviram falar, né, e sabem desses termos associados às propriedades agrícolas, que é a APP, ou Áreas de Preservação Permanente, e a reserva legal, né? Reserva legal não tem muitas implicações, assim, de diferentes interpretações ou características, né? Só em termos de tamanho, dependendo do bioma. Mas a questão de APP, elas não são tão simples assim, né? Muitas vezes a gente resume a APP à questão nascente e também beira de rio, mas a APP vai um pouco além desses dois itens, né? Tem desde a questão de topos de morro, questão de declividade, questão de áreas úmidas, né? Que também são incluídas como área de preservação permanente. Só que, novamente, o que é mais comum de ser encontrado e de ser trabalhado, inclusive de ser cobrado do ponto de vista da legislação, é as APPs que envolvem as nascentes, né, e cursos d'água. Acho que são os dois principais elementos, né. Bom, o Código Florestal brasileiro, vocês devem saber e lembrar, ele foi alterado recentemente, dá para se dizer assim, né? Ele traz
da mesma forma que o antigo trazia, a questão das áreas de preservação permanente associado a cursos d'água ou rios, né? O tamanho dessa APP, ela é dependente do tamanho em largura desse rio, ou seja, da dimensão desse rio. Veja, primeiro eu vou falar da regra. Então, isso que está colocado aqui, esse quadrinho resumo, é a regra, né? A regra é essa. Então, rios de pequenas dimensões, ou seja, abaixo de 10 metros de largura, são 30 metros no mínimo de APP. E aí vamos se enquadrar a grande maioria em termos de quantidade, né? E assim por diante para as outras tamanhos de rios, as larguras, no caso da APP, associadas. Isso é a regra. Depois nós vamos ver o que são as exceções à regra, né? As exceções, e aí muita gente toma essa exceção como regra, né, o que deveria ser exatamente o contrário, são locais onde existe o chamado áreas consolidadas. Alguém sabe, poderia me dizer o que são as áreas consolidadas? Que já era desmatado antes de 2008, lá quando eles fizeram a lei. Isso. Tem uma data, né, depois a gente vai ver essa data, em que a partir dali não seria mais permitido nenhuma intervenção na vegetação sem autorização prévia. Então, esse desmatado, né, significa ter autorização para fazer isso, né? Hoje você pode suprimir a vegetação, que não deixaria de ser um desmatamento, né? Mas precisa de uma autorização prévia do órgão ambiental, né? Então, a maior parte das vezes, se vocês perceberem, as pessoas vão dizer claramente assim, não, a largura de beira de rio, no caso de APP, é 5 metros, ou é 15 metros. Já em mente essa história das áreas consolidadas, né? Mas nem sempre isso é correto de ser aplicado, especialmente no momento atual em que facilmente tu consegue ter acesso às imagens de anos anteriores, por exemplo, pelo Map Biomas, que está free, disponível, livre aí desde, né, as imagens desde 85, é muito fácil verificar se aquela área era consolidada ou não num tempo pretérito aí de 2008, por exemplo. De toda forma, para as áreas consolidadas, que são a exceção, a gente novamente tem a largura de rio associada, a largura de APP associada ao tamanho do rio, né? Porém, tem ainda um diferencial em relação ao tamanho de propriedade, e aí está associado aos módulos fiscais, né? O tamanho de módulos fiscais. Então, menos de 4 módulos fiscais é considerado pequena propriedade, né? E aí, essa largura também está diretamente relacionado a isso. Vocês sabem quanto é um módulo fiscal aqui na região? Alguém sabe o valor de um módulo fiscal em hectares? Eu chuto uns 20 hectares, mais ou menos. Se não me engano é 22, mas é por volta de 20 hectares. E isso varia bastante, mesmo dentro do estado de Santa Catarina, por exemplo, né, tem desde do litoral até o extremo oeste uma variação bem significativa do que é o tamanho de um módulo fiscal, né? Então isso é uma questão importante de verificar sempre, porque vai ter uma incidência direta sobre a aplicação da legislação, né? Bom, e em relação às APPs de nascente, por exemplo, né, um olho d'água nascente, né, a regra é 50 metros de perímetro, nesse caso.
Então, você tem a nascente como uma referência, né? E a partir daí você traça esse círculo, né, ao redor da nascente dos 50 metros. Já para áreas consolidadas, né, 15 metros. Banhados, que por muito tempo, né, foram simplesmente drenados ou aterrados, também são áreas de preservação permanente, né? E a regra também é 50 metros, contornando o formato, né, que tiver esse banhado. Para áreas consolidadas, a gente tem algumas, novamente, algumas exceções, ou seja, normalmente uma redução, né? Também lagos, e aqui um diferencial do antigo Código Florestal, que esses lagos são só lagos naturais, né? No antigo falava em lagos naturais e artificiais, e nesse caso, somente lagos naturais têm a obrigação de recompor a área de preservação permanente no seu entorno, né? Então, e nesse caso, os hectares é de tamanho do corpo d'água, não do tamanho da propriedade. Então, lagos com menos de 20 hectares de área de água, né? Ou lagos com mais de 20 hectares. E no caso de áreas consolidadas, independente, né, do tamanho, quer dizer, independente do tamanho do lago, mas dependente do tamanho da propriedade, tem a questão também das diferentes distâncias. Em relação à reserva legal, né, a gente tem na cabeça muito forte, né, essa questão dos 20%, isso porque, né, para toda a Mata Atlântica é 20%, então isso fica, de certa forma, muito consolidado para nós, mas dentro do Brasil a gente tem, né, alterações em relação a isso, né? No caso da Amazônia, e aqui não é a Amazônia legal, não é a Amazônia bioma, é a Amazônia legal, inclusive por isso que tem uma briga atualmente dos ruralistas para diminuir essa área de abrangência do que é chamado Amazônia legal, né? 80% é praticamente o inverso do nosso, né? E a região central do Brasil, onde predomina o Cerrado, né? E também o Pantanal, 35%. Bom, a gente já falou sobre essa questão do CAR na semana passada, tocou nesse assunto, né, do Cadastro Ambiental Rural. Ele também é uma obrigação que surge com o Código Florestal, né? E, em verdade, o CAR já existia anteriormente, né? A ideia do CAR, desse planejamento através de uma ferramenta de paisagem, que é o CAR, ele já existia. No entanto, ele só se torna obrigatório com o Código Florestal. E é por isso que ele ganha tanto destaque a partir dessa aprovação do Código Florestal, né? Então, o que acontece, basicamente, nesse processo do CAR, né? Você, primeiro, obviamente, delimita o perímetro do imóvel, né? E isso é motivo de grandes problemas associados a essa delimitação. Então, recentemente, inclusive, teve uma defesa de uma dissertação aqui no campus, dentro do programa de pós-graduação do PPGA, que mostrou claramente isso, assim, a grande quantidade de sobreposições de propriedades ou de vazios, ou seja, áreas que não pertencem, em teoria, a ninguém, né? Isso acabou acontecendo muito porque o CAR, ele foi declaratório, né? Ele foi autodeclaratório, então a pessoa literalmente desenhava onde era a propriedade dela. E o que, em alguns casos, em algumas situações, né, gera esse tipo de problema. Também porque as imagens não eram muito boas, né, para fazer o desenho em cima, e isso prejudicava, né. A partir do tamanho da propriedade, né, se identifica as áreas de remanescentes de vegetação, né, e aí é total, né, todo tipo de vegetação nativa presente dentro da propriedade.
As áreas consolidadas, né? Então, tem lá a data, né? 22/7/2008. Então, áreas anteriormente a isso que foram desmatadas, são as áreas que são consideradas por muitos como a anistia, né? Ou seja, teoricamente, se tu desmatou anteriormente essa data, mesmo sem autorização, tu não pode ser punido. Depois nós vamos ver que não é bem simples assim. Você pode ser punido, sim, se tu desmatou anteriormente a 2008. Tem um detalhe, né, que está escrito na lei e que pouca gente se atenta. E aqui teve, nesse caso, nesse exemplo, né, uma área que não era consolidada, né, e foi ocupada após 2008, essa data, né. Nesse caso, a APP, né, então, se vocês notaram ali na imagem originalmente, né, ela tinha um curso d'água, um rio, que ocupava boa parte de uma das laterais inteiras dessa propriedade, né. Então, em função, né, do tamanho do rio, tem que se delimitar essa área de preservação permanente, né? Então, né, foi delimitado a APP, né? Vejam que tem uma diferença bem interessante nas áreas que são consolidadas e nas áreas que não são consolidadas, ou seja, onde ele tem vegetação nativa. Percebam a diferença entre a regra da APP dos 100 metros e a exceção, que é a APP lá com 30 metros por causa das áreas consolidadas, né? Então, isso é interessante de ser pontuado. A reserva legal, né, que dependendo da situação, né, especialmente nesse caso, por exemplo, que o proprietário tem uma área considerável de vegetação nativa, ela pode ser computada junto com a área de preservação permanente, e vejam que ele, mesmo contando a APP e reserva legal, ele ainda tem um excedente de área de vegetação nativa dentro da propriedade. E um outro ponto importante aqui é a questão da reserva legal, que também é interessante pontuar que antigamente, antes do novo Código Florestal, era obrigado a averbar a reserva legal na escritura do imóvel, né? Então tinha que ir literalmente no cartório, levar um mapa, identificar onde é a reserva legal e fazer essa averbação na propriedade. Atualmente, pelo novo código, não é necessário. Se você no CAR identificar onde fica a tua reserva legal e ela tiver os 20%, isso já é suficiente. Eu quero só voltar um pouquinho aqui também nessa imagem, porque essa área excedente que ele tem de vegetação nativa, ele tanto pode usar para emprestar essa área para um vizinho que não tenha área de reserva legal, quanto ele também pode, em algumas situações previstas em lei, receber a questão do pagamento por serviços ambientais. E esse pagamento ele só ocorre em áreas que são excedentes. Então, se tu está no limite do que é APP e reserva legal com vegetação nativa, você não vai receber nada. Se você tem excedente, é que você tem a potencial de receber algo em relacionado a essas áreas. Tá? Alguma dúvida até aqui? Estou verificando se vocês não caíram, quer dizer, se eu não caí. Bom, uma outra figura jurídica que o Código Florestal traz, junto com o CAR, é o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Vejam que essas duas ferramentas, elas são criadas juntas. O CAR, o objetivo principal do CAR é o diagnóstico, é caracterizar essa paisagem, é quantificar essa paisagem. Por outro lado, o PRA, pelo próprio nome, né,
que tem, significa regularizar. Então, tudo aquilo que o CAR identificou que pode ter algum problema, o PRA, teoricamente, deve ser usado para fazer essa regularização, né? Se vocês olharem o que na criação, né, do PRA, em teoria, um ano depois do CAR e depois do Código Florestal deveria ter sido implantado o PRA. No entanto, depois a gente já vai ver que, inclusive, até hoje, Santa Catarina, apesar de ter feito a lei do PRA, ainda não implantou. Mas, teoricamente, deveria ter sido feito já há bastante tempo, né? Então, tem essa questão, né, de todo mundo que fez o CAR é uma condição obrigatória aderir ao PRA, né, dentro de um prazo de até 1 ano. E para isso, tu vai literalmente assinar um termo de compromisso. E por que isso é importante? Eu não me lembro se vem mais para frente ou não, mas já vou falar agora. Porque aquela história das áreas consolidadas, de você não precisar recuperar áreas consolidadas ou não ser multado por ter utilizado áreas, né, de forma talvez irregular anteriormente a 2008, está escrito isso na lei, só é válido se você aderir ao PRA. Então, se você cometeu, né, fez uma supressão de vegetação anterior a 2008 e, teoricamente, não aderir ao PRA, você pode, sim, ser multado pelo uso daquela área consolidada e você pode, sim, ser obrigado a recuperar aquela área. Isso é bem importante e pouca gente sabe em relação a isso, né? Aqui, mais ou menos, é que fala isso, né? Mas tá muito claro que se você não aderir ao PRA, você corre o risco do ponto de vista jurídico de ser multado, se não fizer. Tá. Santa Catarina, ele criou o decreto que, digamos assim, faz as regras para o PRA, para o Estado. Da mesma forma que o CAR, que o Cadastro Ambiental Rural, ele foi organizado pelo órgão ambiental estadual, o PRA também é responsabilidade do órgão ambiental estadual, antigamente a Fátima, hoje o IMA, né? Então, tem algumas questões que estão associadas a essa regularização ambiental, né? E, por exemplo, suspender as atividades em área de reserva legal, né, desmatadas a partir de 2008, que é aquele momento das áreas consolidadas, e iniciar o processo de recomposição. Recuperar as APPs, né, e optar por formas conjuntas ou isoladas de regenerar, recompor ou compensar a reserva legal, no caso de terem sido usadas irregularmente. Mas esse uso irregular da reserva legal, ele é extremamente tênue, né? Por exemplo, uma coisa que é uma tradição aqui em toda a região é deixar os animais soltos, né? Animais bovinos, cavalos, ovinos, porcos, em áreas de mata. E muitas vezes essas áreas de mata são áreas de reserva legal. Do ponto de vista só legal, né, de legislação, você está cometendo um crime ambiental. Você deveria isolar essas áreas e não permitir o acesso desses animais, né? Então, são alguns detalhes que às vezes passam despercebidos em relação a isso. Então, são instrumentos, né, desse programa, o Cadastro Ambiental Rural, que a gente já falou, o termo de compromisso, que é aquilo que todo mundo deveria ter assinado 1 ano depois de ter feito o CAR, até 1 ano depois. E para os que, né, têm necessidade de recomposição, o projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas, né, PRADA.
Aqui eles incluíram o termo alteradas justamente porque tem áreas que têm só essa situação, como eu comentei para vocês, da presença dos animais. Então, não é uma área totalmente degradada do ponto de vista da funcionalidade ou da estrutura de uma floresta nativa e tudo mais. Então, por isso que eles incluem esse termo, que é para áreas não tão impactadas assim. E as cotas de reserva legal são aqueles excedentes que alguém pode doar para doar, vender, alugar para um vizinho, né? O termo de compromisso, né, então está associado a esse compromisso do proprietário em recuperar essas áreas, e vejam que nele tem essa descrição, né, que de forma simplificada de como ele vai fazer essa recomposição, recuperação, regeneração ou compensação de áreas que faltam. Do ponto de vista de APP, o que é possível fazer, né? É possível fazer a condução da regeneração natural de espécies nativas. Nesse caso, basicamente, o processo de sucessão, que a gente discutiu umas 2, 3 aulas atrás. É possível fazer essa regularização pelo plantio de espécies nativas, né? E também é possível fazer essa regularização das APPs com o uso de espécies nativas associado, né, à questão da condução de regeneração natural. Também é possível fazer o plantio de espécies lenhosas perenes ou de ciclo longo, exóticas, com nativas de ocorrência regional. Nesse caso, se enquadra nessa categoria aqui, o 4, por exemplo, os sistemas agroflorestais, né? Porque são espécies lenhosas perenes ou de ciclo longo, né? Então, eu não posso fazer um plantio de milho com eucalipto, por exemplo. Mas eu posso fazer uma erva mate com araucária ou mesmo uma espécie exótica com espécies nativas, desde que a parte exótica não passe de 50% da área total que precisa ser recuperada. As áreas de recomposição de APP, então, seguem aquelas regras, né, que a gente discutiu bem no início. O pessoal adotou esse termo escadinha para definir um pouco como funciona isso, em função do tamanho da propriedade e a largura do rio, né? Então, quanto menor o tamanho da propriedade, menor o tamanho da APP, né? E isso que meio que se determinou como essa expressão da escadinha. Vejam que isso vale para as áreas consolidadas, né, que é as de 2008, não vale para áreas que não são consolidadas, independente do tamanho da propriedade. Mesmo que seja menos de um módulo fiscal, se não é consolidado, é 30 metros, no mínimo, né? No mínimo 30 metros. E em relação à regularização da reserva legal, né? Então, ele deve recompor essa reserva legal, deve ou permitir, né, que ela se regenere naturalmente, ou então, se ele quiser, ele pode optar por compensar essa reserva legal em outra área que não a da propriedade dele, mas ele vai ter que deixar bem claro e proporcional à propriedade dele. Para recompor a reserva legal, o proprietário pode ter até 20 anos, de acordo com o PRA de Santa Catarina, né? No caso da APP, não tem esse prazo, tá? É quanto antes, melhor. No caso da reserva legal, ele pode ir fazendo aos poucos, desde que se aos poucos não seja menos do que 1/10. Então, não dá para fazer 1 hectare agora e deixar para os últimos anos fazer os outros hectares que faltarem. Tem que ser proporcional ao longo desse tempo dos 20 anos, né?
Pode ser feito com espécies nativas e exóticas em sistema agroflorestal, né? Essa recomposição da reserva legal também, né? Mas, de novo, tem que ser combinado nativas e exóticas e, de novo, não pode passar de 50% da área. Com uma grande diferença em relação à APP, que a gente comentei anteriormente, que pode fazer o uso econômico das exóticas que estiverem nessa área de reserva legal, tá? Diante desse manejo florestal simplificado. Na prática, como tem funcionado essa questão do CAR, né? Teoricamente, o Brasil finalizou, se vocês entrarem lá no sistema do CICAR, que coordena isso do ponto de vista do Brasil, né? Tá lá colocado que 99% das propriedades fizeram o CAR, né? Lá tem o total de imóveis, área total e tudo mais, né? Em Santa Catarina, então, se vocês olharem no sistema de Santa Catarina, é possível consultar os dados desse imóvel, né? De duas formas, inclusive, ou com o número do protocolo do CAR, né? Então, é um número bem grande até, assim, com vários números, letras e tudo mais, ou dá para literalmente achar esse imóvel através dessa plataforma do SIG, né? É bem interessante, dá para achar isso, inclusive essa plataforma do SIG, ela pode ajudar vocês com muitas informações sobre o que vocês precisam fazer em termos de diagnóstico, porque você pode colocar várias camadas nesse SIG, inclusive, por exemplo, toda a hidrografia, toda a questão de unidades de conservação, então uma série de camadas que você pode inserir nessa ideia de você visualizar a tua propriedade e visualizar a paisagem do entorno da propriedade. Então, é bem interessante, vale a pena dar uma trabalhada, uma mexida lá. E se vocês olharem, o último botãozinho ali é do PRA, né? Eu fiz hoje, eu copiei essa tela, né, lá da página, e não está ainda disponível. Então, veja que hoje, mesmo que o proprietário de terra queira aderir ao PRA, ele não consegue, né? Então, esses são alguns problemas que a gente vem enfrentando de operacionalização dessas plataformas, né? Então, aqui também tem um esqueminha ali que eles mesmos colocam, né, das etapas da regularização ambiental, ou seja, o que você precisa fazer para estar regularizado, né? Então, a inscrição no CAR, depois o acompanhamento, no sentido de que vai haver uma checagem. Essa checagem, teoricamente, vai servir tanto para verificar se as áreas consolidadas eram consolidadas mesmo, então aquilo que você identificou como área consolidada era consolidado mesmo, e se também os limites de propriedade estão adequados e tudo mais. O governo do estado de Santa Catarina, através do IMA, já está fazendo isso, né? Inclusive, se vocês entrarem no CAR da propriedade, dá para ver se está em análise, se já foi feito isso ou não, né? E depois, a questão da regularização propriamente dito, né? Que é fazer aquele termo de compromisso e aderir ao PRA, no caso da necessidade de recomposição. Bom, e a tarefa de vocês para essa semana são duas, na verdade. A primeira delas é, agora que vocês já têm definido a propriedade, onde vocês vão fazer o trabalho de vocês, verificar a existência do CAR. Essa existência do CAR, ela pode ser feita de duas formas. Pelo número, se vocês têm esse número, então, se vocês olharem aquele quadrinho ali que está nessa imagem, tem um número ali, SC42, e vai por diante. Então, pode ser pelo número, se vocês têm acesso a esse número, ou
pode ser também pelo literalmente acessar através desse SICAR, desculpem, pelo mapa achar a propriedade. E a partir do momento que vocês acham a propriedade, vocês conseguem, então, verificar esse CAR. Qual é o problema desse pelo mapa? É que se você não é o proprietário, se você não tem o acesso, tu não vai ter informações dos detalhes desse CAR, né? Só vai ter acesso às informações básicas, porque isso está lá associado ao uso público. Se você é o proprietário, né, ou tem acesso através da conta do proprietário, aí você tem as informações detalhadas de tudo que foi declarado. Aqui nessa imagem, vocês podem ver também, né, os pontilhados ali são os limites das propriedades, né? Que em algumas situações dá para ver claramente que existem esses problemas que antes eu relatei, ou de sobreposição de imagens de propriedades, ou de partes de propriedades que teoricamente não estão pertencendo a ninguém, né? Então isso é ainda um problema a ser corrigido. Bom, com base no CAR e com base no diagnóstico que vocês já fizeram, vocês vão verificar a necessidade de adequação à legislação do ponto de vista de APP e reserva legal. E para isso, vão precisar, obviamente, das informações de legislação, né? Então, se tem uma nascente, se tem um rio, né? Quanto que seria a APP, é consolidada, não é consolidada, qual é o tamanho da propriedade em módulos fiscais. Então, tudo isso vocês precisam dessas informações para verificar essa necessidade. Quantos hectares precisa mais para atingir os 20% da reserva legal e assim por diante. Então, basicamente, essas são as duas tarefas associadas, juntando essa questão de diagnóstico com paisagem, com legislação, né? Vejam que nada disso que vocês estão fazendo vai ser, entre aspas, desperdiçado, porque depois tudo isso faz parte do projeto de vocês. Então, tudo isso que vocês estão fazendo agora, de certa forma, vocês já vão construindo o projeto de recuperação de áreas degradadas, porque são todas informações que depois vão ser necessárias. Então, deixa eu sair daqui e voltar aqui. Perguntas, pessoal? Professor, uma dúvida. A nossa área aqui, ela é uma área que tipo, o terreno inteiro é consolidado, basicamente. Então, bem no limite do terreno tem como é que chama? Um arroio que passa, que está inclusive no CAR. Mas no CAR não tem nenhuma área de APP no entorno do arroio. Não sei se por ele ser na divisa do terreno ou o quê. Porque no outro lado do terreno tem um riozinho e lá sim tem a área de APP dos dois lados do rio. Só que eu não sei por que naquele arroio ali não teria. Seria por esse caso talvez ser na divisa? Sabe me dizer? Não, por ser na divisa não deveria, não é motivo disso. A grande questão é identificar se isso é um curso d'água natural, né? O que pode acontecer em algumas situações, né? Sei lá, há um tempo atrás foi feito um canal de drenagem. Então, isso não ser um curso d'água natural, e sim um canal de drenagem de uma área de lavoura, de uma área de pastagem e assim por diante. Então, isso que tu está chamando arroio não ser um curso d'água natural. Então, para mim, a única explicação
nesse sentido de não ter identificado, né? Ou é porque não foi feito correto, era para ter sido identificado e não foi, ou é porque não é um curso d'água natural. Então, essa teria que verificar bem em loco, né? Exatamente qual é a situação. Entendi, obrigada. E daí, nesse caso, né, se for um curso d'água natural e for área consolidada, então depende dessa questão do tamanho da propriedade, e a partir do tamanho da propriedade, você vai poder estimar quanto que deveria ter de APP, né, considerando ser um curso d'água natural. Aham, beleza, obrigada.